Bem-vindos ao Histórias do Extremo Oriente, o seu portal para os enigmas e lendas que moldaram a China antiga e suas regiões circunvizinhas. Hoje faremos uma viagem inesquecível até uma era governada por imperadores, onde o firmamento da história chinesa era dominado por figuras masculinas. No entanto, uma mulher desafiou as expectativas e redefiniu o possível. Wu Zetian, a única a romper com as convenções e coroar a si própria imperatriz regnante da China, alterando para sempre o curso da história. Seu reinado transcendeu ser meramente uma nota de rodapé na rica tapeçaria da história chinesa. Foi, na verdade, uma declaração poderosa de que o poder e a sabedoria estão além do gênero. Wu Zetian não se limitou a ocupar o trono. Ela forjou o destino de um dos períodos mais florescentes da China, a dinastia Tang, tornando-se um símbolo de poder feminino que ecoa através dos séculos. A ascensão de Wu Zetian ao poder ocorreu em uma época marcada pela grandiosidade e pelo esplendor da dinastia Tang, uma era de ouro da cultura, da arte e do poder militar chinês. No entanto, apesar desses avanços, as mulheres na sociedade chinesa da época eram frequentemente relegadas a papéis secundários, confinadas às sombras dos homens em suas vidas. A sociedade estava enraizada em princípios confucianos que pregavam a submissão feminina e a virtude, limitando severamente o papel das mulheres no cenário público e político. Contudo, Wu Zetian, com sua astúcia, inteligência e uma vontade indomável, desafiou essas normas. Sua jornada até o trono foi pavimentada com estratégia, perspicácia política e uma inabalável determinação de transcender as restrições impostas pelo seu gênero. O legado de Wu Zetian é um mosaico de conquistas e controvérsias, de reformas progressistas e de acusações de tirania. Sob seu governo, a China viu um período de expansão territorial, prosperidade econômica e avanços culturais. Ela promoveu o mérito acima do nascimento, abrindo caminho para que indivíduos de origens modestas ascendessem a posições de poder com base em suas habilidades e conhecimentos. No entanto, seu caminho para e durante o poder foi marcado por manobras políticas implacáveis, incluindo a eliminação de rivais e a repressão de oposições. Wu Zetian foi uma figura polarizadora, venerada por uns como uma governante visionária e condenada por outros como uma usurpadora impiedosa. Seu reinado, no entanto, permanece como um testemunho indelével do que uma mulher determinada pode alcançar, mesmo diante das mais rígidas barreiras sociais e políticas. Ascensão ao poder. A trajetória de Wu Zetian, de origens modestas, a suprema monarca da China, é uma epopeia de astúcia, ambição e uma perspicácia política sem precedentes. Nascida em uma família de classe média na província de Shanxi, Wu Zetian entrou no Palácio Imperial não como uma princesa predestinada ao trono, mas como uma concubina de baixo escalão do imperador Taizong. Este início humilde, no entanto, não foi um obstáculo para Wu, mas a primeira página de uma ascensão meteórica ao poder. Em um mundo onde a posição de uma mulher era determinada pelo homem a quem ela servia, Wu Zetian viu além dos véus da servidão, enxergando caminhos entrelaçados de possibilidades e poder. A inteligência e a sagacidade de Wu Zetian a destacaram no harém imperial, um labirinto de intrigas e competições veladas. Ela empregou uma mistura de charme, astúcia e manipulação política, tecendo alianças estratégicas tanto dentro quanto fora do palácio. Wu Zetian compreendeu cedo que a verdadeira influência residia não apenas em capturar o coração do imperador, mas em dominar as complexidades da política da corte.
ela se aliou a figuras poderosas e utilizou sua inteligência e habilidades diplomáticas para aumentar sua influência, desviando-se habilmente das armadilhas e perigos que permeavam o caminho para o poder. A consolidação do poder de Wu Zetian foi um feito de destreza política e determinação feroz. Após a morte do imperador Taizong, ela se tornou a concubina do seu sucessor, o imperador Gaozong, e rapidamente ascendeu para se tornar sua consorte favorita e, eventualmente, a imperatriz. No entanto, seu apetite por poder não se saciou com títulos e honras cerimoniais. Wu Zetian eliminou sistematicamente seus rivais, recorrendo a medidas extremas, incluindo, segundo alguns relatos, a eliminação de membros da família imperial e de altos funcionários que ameaçavam seu caminho ao poder absoluto. Sua habilidade em manobrar através das complexas redes de lealdades e inimizades na corte permitiu-lhe remover obstáculos um a um, até que não restasse ninguém com poder suficiente para desafiá-la. Finalmente, com o poder firmemente em suas mãos, Wu Zetian fez o impensável. Ela se proclamou imperatriz regnante, a primeira e única mulher na história da China a fazer tal reivindicação. Este ato não foi apenas a culminação de sua jornada ao poder, foi uma redefinição audaciosa do possível, desafiando as normas sociais e políticas de seu tempo. Wu Zetian não apenas se elevou ao trono, ela transformou o próprio conceito de liderança e governança na China, estabelecendo um legado que perduraria muito além de seu reinado. Governo e reformas. Sob o governo de Wu Zetian, a China testemunhou um período de transformações profundas e inovadoras que não apenas consolidaram seu poder, mas também impulsionaram o império a novos patamares de prosperidade e influência cultural. Reconhecendo a necessidade de superar as limitações das práticas administrativas e sociais existentes, Wu Zetian embarcou em uma série de reformas radicais, destinadas a fortalecer a estrutura do Estado e promover o bem-estar do povo. Uma das reformas mais significativas de Wu Zetian foi a reestruturação do sistema de exames imperiais. Ao tornar os exames mais rigorosos e meritocráticos, ela democratizou o processo de seleção de funcionários governamentais, permitindo que homens de origens modestas, mas com grande talento e erudição, ascenderam a posições de poder. Esta abordagem não apenas rejuvenesceu a administração imperial, infundindo-a com novas ideias e energias, mas também quebrou o monopólio das famílias aristocráticas sobre o serviço civil, promovendo uma governança mais eficaz e equitativa. Além de suas reformas administrativas, Wu Zetian teve um profundo impacto na cultura e na educação da China. Ela foi uma patrona fervorosa das artes e da literatura, incentivando o florescimento de talentos em todo o império. Sua devoção ao budismo influenciou profundamente a paisagem religiosa e cultural da China, manifestada na construção de templos magníficos e na promoção de projetos que disseminavam os ensinamentos budistas. Esses esforços não apenas enriqueceram o patrimônio cultural da China, mas também promoveram a educação e o pensamento filosófico, contribuindo para uma era de inovação intelectual e artística. Na arena da política externa, Wu Zetian demonstrou uma habilidade diplomática notável, expandindo o império e mantendo relações pacíficas com os reinos vizinhos. Seu governo foi marcado por campanhas militares bem-sucedidas que consolidaram e expandiram as fronteiras da China, enquanto sua diplomacia astuta assegurava que a paz prevalecesse. Através de uma combinação de força militar, tributação e alianças estratégicas, Wu Zetian garantiu que o Império Tang não apenas sobrevivesse, mas prosperasse sob sua liderança. A era de Wu Zetian foi uma época de mudanças radicais e progresso, na qual a China viu o fortalecimento de seu governo, o florescimento de sua cultura e a expansão de seu território.
As reformas implementadas por Wu Zetian deixaram uma marca indelével na história da China, demonstrando sua visão de um império governado pela competência e mérito, enriquecido pela diversidade cultural e sustentado por uma diplomacia sofisticada. Controvérsias e conspirações. O reinado de Wu Zetian, embora marcado por realizações notáveis e reformas progressistas, também foi permeado por controvérsias e conspirações que mancham sua imagem até hoje. Acusações de despotismo e tirania são elementos frequentes na narrativa de seu governo, com relatos de que Wu governava com mão de ferro, recorrendo à espionagem, repressão e eliminação impiedosa de opositores para manter seu poder. A imperatriz não hesitava em usar os serviços secretos do Estado para vigiar suspeitos de traição ou deslealdade. E muitos dos que se encontravam em seu caminho, sejam eles aristocratas influentes, oficiais do governo ou até mesmo membros de sua própria família, foram removidos com extrema presteza, muitas vezes de forma brutal. Além das acusações de despotismo, diversas lendas e histórias se entrelaçam à figura histórica de Wu Zetian, contribuindo para o mito em torno de sua personalidade. Algumas dessas narrativas a pintam como uma mulher de crueldade sem limites, capaz de recorrer à manipulação sobrenatural para alcançar seus objetivos. Uma lenda particularmente sombria sugere que Wu Zetian não hesitaria em invocar forças ocultas ou recorrer a práticas de magia negra para eliminar seus inimigos ou assegurar a lealdade de seus súditos. Essas histórias, embora amplamente consideradas exageros ou invenções da época, contribuíram para o legado de Wu Zetian como uma figura complexa, envolta em mistério e poder. As controvérsias que cercam Wu Zetian não se limitam apenas às suas políticas governamentais ou aos métodos pelos quais consolidou seu poder, mas se estendem às representações culturais e históricas de sua pessoa. Em uma sociedade profundamente patriarcal, a ascensão de uma mulher ao status de imperatriz regnante desafiou as normas e expectativas de gênero, provocando reações que variaram da admiração ao desprezo. Essas reações, muitas vezes exacerbadas pelas rivalidades políticas e pelas disputas de poder da época, contribuíram para a construção de uma imagem de Wu Zetian repleta de contradições, onde a verdade histórica e a ficção se entrelaçam indistintamente. O legado de Wu Zetian, portanto, permanece objeto de debate entre historiadores e estudiosos, uma figura enigmática cujo reinado é ao mesmo tempo celebrado por suas conquistas e reformas e manchado por relatos de crueldade e despotismo. A complexidade de sua história reflete a dificuldade de governar um império vasto e diversificado, onde a busca pelo poder absoluto exigia medidas extraordinárias. As controvérsias e conspirações que cercam Wu Zetian são, assim, testemunhos da natureza multifacetada de seu governo e da permanente luta pelo poder na história da China. Legado e influência. Ao longo dos séculos, a narrativa em torno de sua figura evoluiu significativamente. Inicialmente retratada por cronistas confucianos como uma tirana despótica, sua imagem sofreu uma reabilitação notável nos tempos modernos. Historiadores contemporâneos passaram a enfatizar suas contribuições substanciais ao desenvolvimento administrativo, econômico e cultural da China, reconhecendo-a como uma líder visionária que superou as barreiras de gênero para governar com uma combinação de astúcia, pragmatismo e inovação. Além da reavaliação histórica, a vida e o reinado de Wu Zetian continuam a inspirar uma vasta gama de expressões artísticas e culturais. Sua história tem sido adaptada em diversas formas de mídia, incluindo literatura, cinema, televisão e até mesmo videogames, refletindo o fascínio duradouro por sua personalidade e suas realizações.
Entre essas obras, destacam-se séries de TV como The Empress of China, que traz uma dramatização luxuosa de sua ascensão ao poder e seu governo, e videogames como Fate Grand Order, onde Wu Zetian aparece como uma personagem jogável, demonstrando sua influência duradoura na cultura popular contemporânea. Essas representações não apenas mantêm viva a memória de Wu Zetian, mas também servem como um espelho das mudanças nas atitudes sociais em relação ao poder feminino e à liderança. Ela emerge como um símbolo de empoderamento feminino, desafiando as normas de gênero de sua época e inspirando discussões sobre igualdade de gênero, autoridade e o lugar das mulheres na história e na política. Wu Zetian, na história mundial. Ao tecermos o final desta narrativa sobre Wu Zetian, é imperativo situá-la no contexto mais amplo da história mundial, entrelaçando sua saga à de outras líderes femininas que moldaram o destino de suas nações. Comparando-a com figuras como Cleópatra, Isabel I e Catarina a Grande, percebemos que cada uma dessas mulheres compartilhou uma indomável vontade de governar, desafiando as expectativas de gênero de suas respectivas eras. Cleópatra utilizou sua astúcia política e charme para salvaguardar o Egito sob a crescente sombra de Roma. Isabel I, através de sua liderança resiliente, estabeleceu a Inglaterra como uma superpotência marítima, navegando por um período de turbulência religiosa e ameaças externas. Catarina, a Grande, expandiu o território russo e promoveu as artes e as ciências, solidificando a Rússia como uma potência europeia. Em contraste, Wu Zetian ascendeu de concubina a imperatriz, uma trajetória sem precedentes, implementando reformas que fortaleceram e modernizaram a China, ao mesmo tempo em que desafiava as normas confucianas sobre o papel das mulheres na sociedade. A história de Wu Zetian, rica em conquistas e controvérsias, nos convida a uma profunda reflexão sobre o poder, o gênero e o legado. Ela nos ensina que a liderança eficaz transcende as barreiras de gênero e que a busca pelo poder pode ser tanto uma fonte de progresso quanto de divisão. A capacidade de Wu Zetian de governar com mão firme enquanto promovia reformas sociais e administrativas destaca a complexidade de seu governo, oferecendo uma visão sobre os desafios enfrentados pelas mulheres em posições de poder. O legado de Wu Zetian, assim como o de outras líderes femininas históricas, nos lembra da importância de reavaliar as narrativas históricas através de uma lente mais inclusiva e equitativa. Suas histórias nos incentivam a questionar e expandir nossas compreensões sobre liderança, desafiando os estereótipos de gênero e reconhecendo a contribuição inestimável das mulheres na formação do mundo em que vivemos. À medida que encerramos nossa jornada de hoje, convidamos você a se aprofundar ainda mais nas histórias que moldaram nosso mundo. Se essa viagem ao passado despertou sua curiosidade, deixe seu like e junte-se a nós do canal Histórias do Extremo Oriente. Inscreva-se para não perder nossas próximas explorações e compartilhe nos comentários qual aspecto da história de Wu Zetian mais lhe fascinou. Qual outra figura histórica você gostaria de descobrir em nossos próximos vídeos? Desejamos que as histórias de líderes inspiradores como Wu Zetian iluminem seu caminho e o inspirem a buscar a grandeza em sua própria vida. Que a determinação e a sabedoria dela inspirem suas jornadas pessoais, encorajando você a deixar sua própria marca no mundo. Até nosso próximo encontro, continue nutrindo sua mente, corpo e espírito com aventuras que transcendem o tempo. Até breve.